O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reverendíssimo Padre Adilson, queridas irmãs Tatiana e Lu, missionárias da Comunidade Providência Santíssima, cujo faço parte, meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesse santuário, meu querido acompanhante e participante dessa Eucaristia pela Rede Vida. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, podemos perceber um ponto em comum. Ambas as leituras falam para nós sobre o templo, sobre a casa do Senhor. A primeira leitura que nós escutamos, tirada do livro dos Macabeus, mostra Judas e seus irmãos companheiros que resolvem, depois de toda uma situação de poder reconquistar novamente o templo, querem então consagrar o templo novamente, querem reconstruir a casa. Sabemos que o templo, sabemos que a igreja é um lugar sagrado. Na igreja nós sabemos que Deus é presente em todos os lugares, mas não podemos negar que em qualquer cidade, em qualquer vilarejo que nós passamos, ou às vezes até aqui como no norte, nos ribeirinhos, quando pegamos as embarcações e vemos ali na beira dos rios, com os ribeirinhos, a igrejinha, a capela levantada, não tem como nós não pensarmos em Deus. A igreja é uma referência para nós. O templo é um lugar sagrado que nos ajuda a reconciliarmos com Deus, a ter essa profunda comunhão com Deus, a ter essa amizade para com Deus. E de maneira especial, quando eles resolvem reconstruir todo esse templo, começando pelo altar, o lugar do sacrifício, o lugar da doação, vemos que eles querem celebrar a partir daquele momento, todo ano, uma festa jubilar. Eu tenho a certeza que quando alguém na nossa família que nasce, nós celebramos o aniversário. Quando nós casamos, vamos fazendo a conta. Olha, faz tanto tempo que casei. Para nós que somos padres, vamos contando faz tanto tempo que eu ordenei. Ou seja, sempre as datas significativas de nossa vida nós marcamos. E assim até datas desagradáveis. Quantas pessoas que eu já pude conhecer, nossa, padre, hoje faz 1 ano que eu sofri um acidente, era para eu ter morrido, mas eu nasci de novo. Faz 2, faz 3. Não podemos negar, fatos marcantes em nossa história nós celebramos, porque é próprio do ser humano celebrar. É próprio do ser humano festejar pelas graças alcançadas e recebidas. Mas não podemos esquecer de um detalhe. Se nós olharmos para um outro texto bíblico, nós vamos recordar que a nossa casa é o templo do Senhor, porque dentro da nossa casa mora o Espírito Santo. E quantas vezes, se aqui no Antigo Testamento temos o contexto que os pagãos invadiram o templo, profanaram o templo, e agora novamente esses judeus querem purificar todo esse ambiente e voltar a um ambiente sacro, quantas vezes você e eu caímos na tentação também de profanar o nosso templo, que é o corpo, casa sagrada para o Senhor. Haja visto que sempre na igreja, um sinal muito forte e presente que nós encontramos hoje, nossa igreja cristã, é o sacrário, porque ali dentro do sacrário temos a Eucaristia. E quantas vezes você, como um corpo,
sagrado se torna também um templo sagrado, porque ali dentro você vai receber Jesus, se torna um sagrado. Eu lembro quando eu estudava teologia, um professor sempre contava para nós uma história que ele tinha um paroquiano que tinha um vício errado. Ele chegava na missa, na hora que ele comungava, ele pegava e saía embora da igreja. Não esperava a bênção final, comungava e saía. E ele, incomodado um dia com essa situação, assim que aquele senhor comungou, ele pediu para que 2 coroinhas pegassem a vela e saíssem atrás dele pela rua carregando a vela. Imagina o choque daquele homem, aqueles 2 meninos carregando a vela atrás daquela criança. E ele, não satisfeito, voltou para tirar satisfação com o padre. E aí o padre justamente pôde explicar, dar uma catequese e contornar a situação. Mas tudo isso para percebermos como nós devemos guardar o nosso corpo. E a cada vez que nós profanarmos, cada vez que nós pecamos, como nós podemos então reconstruir essa casa, às vezes suja pelo pecado, com o sacramento da confissão. E para nós que somos sacerdotes, que alegria quando nós experimentamos a partir do momento quando uma pessoa faz a sua experiência profunda de confissão. Às vezes a gente vê a pessoa até com o rosto triste, desanimado, às vezes até sem esperança, mas a partir do momento que não tem medo de, diante do sacerdote, abrir a sua vida e de fato mostrar tudo aquilo que foi de errado e com desejo de arrependimento e mudar de vida, com a absolvição, quantos nós vemos à nossa frente se transformar a face? Porque recebe o perdão de Deus e a oportunidade, como vimos na primeira leitura, de fazer o quê? Começar a reconstruir o templo. E isso é tão marcante que eu tenho certeza que você, na sua comunidade, onde você participa aí na sua cidade, nós que aqui estamos aqui presentes nesse santuário, quantas pessoas que nós conhecemos que de repente nem ia em igreja, não participava de nada, quem sabe até criticava você ou critica você que vai na igreja, mas a partir do momento que essa pessoa faz uma experiência profunda com Deus, um encontro pessoal, o dia que ela deixa Jesus entrar no seu interior através da palavra e causando aquele reboliço interior, quantas pessoas voltam com esse discurso: eu me converti, eu era errado. E tanto que isso se torna também um motivo de celebração. Quantos que eu já pude conhecer hoje? Você sempre foi de igreja? Não, padre, faz 2 anos que eu encontrei Jesus, faz 10 anos, a partir daquele dia X, dia tal, eu mudei de vida. Que meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo de fazer esse encontro pessoal com Deus. Não tenha medo de mostrar o seu interior, por mais sujo que esteja, por mais desorganizado que esteja. Deus, através do sacerdote, quer limpar o seu interior. Quer reconstruir novamente o teu coração, quem sabe destruído por mágoas, por decepções com entes queridos, pela falta de perdão. Deus quer entrar aí no seu coração, para de fato poder edificar novamente esse altar e Deus morar aí. E claro, quem faz a experiência com Deus, quem faz a experiência com o Pai e o Espírito, não pode ser triste. Pessoal da Renovação Carismática canta até muito uma musiquinha, né? Não pode ser triste coração que ama a Cristo, não pode ser triste coração que ama a Deus. E é verdade. Se a gente ganha a loteria ou ganha um prêmio, né? Compra lá uma rifa, um show de prêmio e ganha, o sentimento que vai ter é de alegria. A gente quer falar para todo mundo, a gente grita, a gente pula. Esse é o mesmo sentimento que nós devemos ter quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, quando experimentamos o amor de Deus, quando nós encontramos com Deus. Deve despertar em nós esse desejo de agradecer, de bendizer a Deus, celebrar o seu nome glorioso, como ouvimos no Salmo, porque o nome de Jesus tem poder. O nome do Pai, o nome do Espírito pode fazer maravilhas em nossa vida. Por isso, no momento de tentação, no momento de dificuldade, não tenha medo de clamar: vinde Espírito Santo. Não tenha medo de clamar: ó Pai, não me abandona. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E claro, bendizer a Deus
é demonstrar gratidão. Tenho certeza que cada um de nós, quando ajudamos uma pessoa, a gente às vezes não precisa nem uma recompensa, mas como é bonito quando a pessoa olha para nós, dá aquele sorriso e diz obrigado. Aquele obrigado paga tudo aquilo que você fez, porque você encontra na pessoa a gratidão. E é essa mesma gratidão que Deus quer encontrar conosco, em cada situação, em cada bênção realizada. Mas que tristeza, quando muitas vezes, em vez da gratidão no coração, colocamos a murmuração, ou então, pior ainda, apenas os nossos interesses pessoais. Vemos muito claro isso no Evangelho, quando Jesus, de maneira concreta, quer restaurar o templo do Senhor, a sua casa. Eu tenho certeza que se você chegasse na sua casa e você achasse lá um animal lá dentro da sua casa, você faria o quê? Botaria ele para correr de fora, ainda mais se estivesse fazendo bagunça, né? Ou de repente você chegasse na sua casa, tivesse a infelicidade de ter assaltado, e alguém ter assaltado e está tudo bagunçado, o que você vai querer fazer em seguida? Reorganizar a sua casa. Porque aquilo que é meu, aquilo que eu tenho posse, eu não quero deixar de qualquer jeito. Quero organizar, quero deixar limpo, quero deixar bonito. É tão gostoso quando a gente chega numa casa, né? Ou aliás, quando você acaba de limpar a sua casa, fica um ar até diferente, né? Gostoso, porque está limpo. Jesus chega na sua casa, Jesus chega no templo. E qual foi a realidade que Jesus encontrou na sua casa? Tudo bagunçado. Fazem ali da casa do Senhor um lugar de comércio. Fazem ali da casa do Senhor um lugar de profanação. Sabemos que naquela época era muito normal os sacrifícios de animais. Então ali se vendia pombas, vendia ovelhas, né? E usaram daquele mesmo espaço para fazer essas vendas. Então podemos confundir a fé com a economia. Às vezes as pessoas assustam quando se fala no dízimo. O dízimo é uma realidade de compromisso que nós temos para devolver a Deus aquilo que é de Deus, o 10%. É diferente de quando dentro da igreja nós usamos para fazer um comércio. Jesus põe ordem na casa. Praticamente é o único texto que nós temos que vemos uma atitude de Jesus um pouco, por que não dizer, que não violenta, mas drástica, de literalmente botar o povo para correr de fora do templo, daqueles que realmente não estavam usando do templo como lugar sagrado. E aqui podemos jogar essa realidade em nossos dias atuais. Quando eu entro numa igreja, como o padre dizia no início da homilia, quando eu vejo o sinal, a igreja, pelas ruas, ou seja um ribeirinho, ou seja onde for, que respeito que eu tenho para a casa do Senhor. Podemos olhar com pequenos sinais. Que roupa que eu uso para entrar dentro da igreja? Que respeito que eu tenho para com o sagrado? Quando eu entro aqui dentro da igreja, quando eu entro dentro do santuário, da casa do Senhor, será que eu aproveito desse momento para falar com Deus? Para agradecer, para bendizer, para abrir o meu coração? Ou será que eu faço da igreja apenas um ponto de encontro, onde encontro com meus amigos e amigas para colocar minhas conversas em dias? Quantas vezes a gente, tenho certeza, em muitos lugares aí do Brasil, às vezes tem muita gente que tem que chamar a atenção dentro da igreja. Lugar de oração. E a gente confunde como mercado. E vem todas as nossas conversas. Quantas vezes não respeitamos esse lugar sagrado que é necessário? Muitas vezes você pode estar aqui até sem vontade de rezar, mas tenha certeza que de repente aquele que está do seu lado está com vontade. Às vezes você pode estar atrapalhando. Se você não quer rezar, fique em silêncio, contemple. Um dos sinais mais bonitos do sagrado é quando nós chegamos no lugar e deparamos com a paz. Querendo ou não, o silêncio para nós é um sinônimo de
paz. Haja vista que você tem um vizinho barulhento com um som, na hora que ele desliga o som, às vezes você fala, graças a Deus, a paz voltou. Silêncio. Quantas vezes queremos buscar essa paz dentro da igreja? E saber viver o momento. Quando somos convidados a cantar, devemos cantar. Quando somos convidados a jubilar, a bater palmas, devemos fazer. Como na primeira leitura, que aquele povo celebrava a festa. Mas também quando devemos fazer silêncio, também devemos fazer. Devemos falar com Deus. Devemos estar com Deus. Devemos respeitar a casa de Deus. 2 tempos então que nós podemos pensar e refletir sobre essa liturgia. Primeiro tempo, a minha casa, o meu corpo. O que eu tenho feito para de fato conservar esta casa, esse lugar sagrado que Deus me deu. Porque vocês ouviram a leitura, tudo é de Deus. Nem a vida nos cabe. E a segunda casa que nós podemos refletir, a casa, tempo pedra, igreja, que respeito que eu tenho com ela. E uma das formas concretas que nós podemos demonstrar também o nosso respeito para com a casa de Deus, não é somente no sentido também do silêncio e conservá-la como oração, mas também como manutenção. Você não tem que cuidar da sua casa? Se está rachado lá a parede, você não tem que tapar lá o buraco? Se cai uma sujeira, você não limpa? Se você precisa fazer uma pintura para dar uma aparência melhor, você não chama o pintor lá para dar um jeito? Que esforço que nós temos para fazer na minha igreja, na minha comunidade, na minha paróquia. Que compromisso que eu tenho para manter a minha igreja. Devolvo o meu dízimo, ajudo na manutenção, cuido dela, limpo dela. Que bonito que nós olhamos dentro da igreja as várias ocasiões. Alguns têm dom para cantar, outros para predizer, outros para pregar. E por que não dizer, isso não desmerece? Outros para limpar, outros para manter, outros para decorar. Nessa hora ninguém é mais importante ou menos importante. Porque quando a gente se sente dono do lugar, a gente cuida, porque a gente ama. Que as nossas igrejas possam ser as nossas casas. Até porque, se aqui é a casa de Deus, e nós somos herdeiros por direito de Deus, aqui também então se torna a minha casa. Por isso devo zelar, por isso devo cuidar. Que esforço que eu tenho tido para cuidar da casa de Deus. Jesus demonstrou o seu zelo. Que zelo eu tenho demonstrado com o meu testemunho. Que num instante de silêncio possamos então parar e refletir sobre essas 2 realidades que nós acabamos de ouvir. A minha casa, templo do Senhor, e a minha casa, minha igreja, minha comunidade, minha paróquia. Pensemos nisso nesse instante.